o gênero textual, a gente precisa entendê-lo para entender para que serve, qual é a função, na verdade, de um jornal, né? E aí a gente fala não só do jornal escrito, mas do jornal falado, como o Jornal Nacional, o Jornal da Band, da Cultura e de todos os outros canais. Tá travando. Oi? Eu não entendi, Dani. Tá travando. Travando? Às vezes eu acho que esse meu microfone, ele não é assim dos melhores, sabe? Deixa eu fazer um teste. Você quer fechar a porta? Pode fechar a porta. Bom. E agora, será que melhor assim desse jeito, amores? Tá travando, Dani? Dani? Vocês estão me ouvindo? Sim, Pro. Tá bem, obrigada, Aline. Obrigada, Letícia. Dani, tá travando ainda ou não? Ok. Então, vamos lá. Bom, meus amores, então, continuando aí sobre o gênero jornalístico, hoje a gente vai ver outros gêneros, tá bom? Outros tipos de texto. Quando a gente fala gênero, a gente lembra de tipo, tá bom? Então, tipo de textos jornalísticos, tipo de narrativa. Muito, Pro. Então, eu não sei se é com você que está travando. Está travando também, Letícia? O meu não tá travando, não. Então, eu acho que a sua internet estava nos... Eu também não tá travando. Ótimo. Então, Dani, estou achando que é a sua internet que deve estar oscilando. Fica do ladinho do roteador aí, que nem eu fico. Abraça ele. Eu vou sair, eu vou entrar de novo. Tudo bem, não tem problema nenhum, amor. Eu te aceito, estou aceitando qualquer uma mesmo que... Bom, vamos lá. Manda mensagem. Eu vou mandar então para vocês. A gente vai trabalhar agora com o slide. Então, na semana passada a gente viu a notícia e depois o editorial, certo? E agora, então, a gente vai ver se melhorou, tá, Dani? Aí você me fala, tá bom? Ok. Então, eu trouxe aqui o gênero jornalístico todo. Esse slide está bem completinho, tá, gente? Então, assim, não que os outros não estejam, enfim, mas esse aqui tem todos os gêneros jornalísticos. E a gente vai trabalhar um pouquinho mais com eles. Importante saber por quê? Porque o jornal, ele nos traz a verdade, né? O jornal sério, competente, ele nos traz a verdade. Ele vai até o lugar, ele busca fontes, né? Então, ele tenta trazer a realidade para nós. Realidade, ela é contada sem colocar uma ponto ou uma vírgula a mais, tá bom? Um ponto ou uma vírgula a mais, ok? Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone, me perguntar o que vocês quiserem, tá? Bom, então vamos lá, definir primeiro aí o que é o gênero jornalístico. O gênero jornalístico, ele tem a função do papel que joga o narrador ou emissor da mensagem em relação à realidade observada. Então, a gente tem uma realidade, ela é observada, e aí, então, vai ser narrada de alguma forma, né? Então, de que forma que essa realidade, ela será narrada? Bom, linguagem jornalística. Então, vamos ver quais são os tipos de notícia, de pedacinhos, né, que a gente encontra dentro do jornal. O jornal que eu estou falando aqui, ele pode ser, sim, o escrito, que é aquele jornal antigo que a gente via, enfim, grandão. Antigo parece que era algo tão, né? 1870, não, uns 5 anos atrás. Ou então mesmo a revista. Tem revistas que também trabalham dessa mesma forma, tá bom? Então, o artigo. O artigo é um texto que traz a opinião e a interpretação do autor sobre alguma coisa, tá bom? Então, ele tem assinatura, porque esse artigo, ele é um artigo crítico, tá bom? Ele é um artigo que é uma pessoa que está falando, ela tem voz, essa pessoa, por isso que é assinado, tá?
É ideia dessa pessoa e não do jornal. Assim como o editorial, ele é assinado por quem? Pelo jornal. Então, na verdade, ele não tem uma assinatura no final de quem escreveu aquele texto. Pode ter sido uma pessoa, como a gente já falou na aula passada, pode ser uma pessoa que tem escrito, mas é a ideia do jornal. Então, o jornal do Estado de São Paulo e pensa X coisas sobre um ato político, tá? Não é assinado pela pessoa que escreveu. Uma entrevista. O que é uma entrevista? Na verdade, é um ping-pong, né? Então, uma entrevista, ela é composta por o entrevistador, o entrevistado, né? Que pode ser uma pessoa, ou duas, ou um grupo, tá bom? Mas que precisa ter a característica de pergunta, resposta, tá bom? Isso que caracteriza uma entrevista. Mas eu também posso usar um discurso indireto, como, por exemplo, na entrevista dada semana passada para o jornal X, fulano disse que, blá, 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 e aí, então, fulano disse que, isso caracteriza, então, o discurso indireto, tá bom? A fofoca. Vamos lá, essa é a entrevista. A legenda é um texto bem curtinho, colocado ao lado, ou então abaixo, assim, dentro de uma foto, tem a fotinho assim, ou uma imagem, enfim, e embaixo ou do lado dela, fininho, bem pequenininho, é ali a informação sobre aquela imagem ou aquela ilustração. Vocês já devem ter visto quando vocês copiaram e colaram um texto e veio uma imagem. Nessa imagem veio alguma coisa escrita sobre ela. Isso é a tal da legenda, certo? O lead a gente viu também semana passada em notícia, né? Que, na verdade, ele faz a abertura do texto jornalístico, né? E ali a gente vai encontrar no lead algumas informações muito importantes, como, por exemplo, o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, onde, como, tá bom? Então, lembra que a notícia, ela começa pela informação mais importante e termina pela menos importante. Então, ela faz um triângulo ao contrário, né, de ponta cabeça, tá? Opa, estão ouvindo? Me empolguei com o microfone na mão e fui, né? Manchete. O que é manchete? Então, é aquele título importantíssimo que ele vai ter que chamar a atenção do leitor. E aí, então, por isso que ele está sempre com letras grandes, ele tem que estar, e normalmente no meio para cima da página. Bom, então, quando a gente dobra o jornal, por exemplo, a parte da frente, em cima, que é a primeira parte, é onde tem a manchete, certo? Tudo bem, gente? O silêncio me diz que sim. Tudo bem, Pro. Então, tá bom. Bom, nota. Nota é uma pequena, mas pequena notícia mesmo. Então, por exemplo, uma nota de falecimento. Faleceu fulano de tal, com a idade dele, do que faleceu, que horas de ser velório e enterro. E aonde? Pronto. Então, nota é uma notícia bem pequenininha, tá bom? Que tem as informações necessárias para aquela coisa assim, nossa, quando, onde, como, por quê? Só, tá bom? Notícia, foi o que a gente falou semana passada. Então, vai relatar aí alguma coisa que aconteceu, né? E essa coisa que aconteceu, ela tem uma importância para a comunidade, para o público, tá bom? Ou para um leitor específico, tá? Que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Pauta. Pauta, na verdade, é o principal assunto que vai ser noticiado ali naquele jornal, tá bom? Deixa eu ver se a gente vai querendo entrar. A dona Ruth ainda não entrou, né? Deixa eu ver. Tem. Ah, aqui, Ruth. Deixa eu permitir. Boa noite, dona Ruth. Boa noite, Títia. Tudo bem, querida? Tudo. Desculpa o atraso, não consegui entrar, tá? Né? O ônibus estava cheio, né? Eu perdi o ônibus às 9. Não tem importância, amor. A gente já começou a aula, mas não perdeu muita coisa, não, tá bom? Só consegue acompanhar agora, tá?
Então, vamos lá. A pauta, então, é aquilo que vai ser tratado naquela notícia, naquela reportagem, enfim. E reportagem é um conjunto aí de muita coisa acontecendo. Então, a gente tem, na verdade, para confeccionar, para fazer essa reportagem jornalística, enfim, a gente precisa de uma pesquisa. A pessoa vai até o lugar, então a gente chama de cobertura de eventos, vai apurar informações, perguntar para as pessoas que participaram, que viram a ação, enfim, né? Selecionar vários dados, várias informações sobre aquela reportagem, sobre aquele assunto, fazer uma interpretação, né? E tratar de forma bem carinhosa essa notícia. Na verdade, a reportagem é uma notícia grande, assim, né? Com muita gente envolvida, lugares, né? Então, como existe naquele jornal de domingo, do Canal 7, a reportagem da semana, né, que parece ser algo importante, e realmente é, né? Então, por que a reportagem da semana? Porque eles demoraram uma semana para poder fazer, ela foi maçante, ela teve muita informação, fala com muita gente, tá bom? Por isso que ela é uma reportagem, é muito diferente de uma notícia. Notícia é rápida, tá? Fala aí do que está acontecendo, do que é importante para todo mundo, onde, como, porquê e quando, e pronto. A reportagem fala muito mais sobre isso. Tudo bem? Deu para entender a diferença? Trouxe a capa de um jornal qualquer, obviamente, e aí, então, trago aqui algumas coisas bem interessantes para a gente poder ver. O que chama mais atenção quando a gente se depara com essa capa de jornal? A manchete. O nome do jornal, que está em azul, chama atenção, e esse crescente urbanização provoca mudanças climáticas na região, que é a manchete. Não necessariamente a manchete vai me chamar a atenção porque é algo que eu goste, mas ela vai chamar a atenção porque ela tem um tamanho diferente, uma cor diferente, e normalmente manchete é uma coisa importante. Desculpa. Necessário molhar a boca. Em cima, a gente tem manchetes de menor importância, tá bom? São importantes? São sim, mas não tanto quanto essa maior, e aí que é a principal, tá bom? Em cima ainda, a gente tem, do lado aqui direito, ó, uma parte sobre suplemento, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Dados importantes, eles vêm aqui, que dados importantes são esses? Ano, a data, né? Do dia da impressão desse jornal e a localização, tá? Aqui embaixo a gente tem uma manchete secundária, essa é a principal. Essa é a secundária, que também é de segunda maior importância. Essa aqui é de primeira importância. Essa é de segunda e essa é terceira, quarta, quinta, né? Agora aqui a gente tem a lead, lembra o lead? A gente tem aqui uma outra manchete secundária, tá vendo que ela também é importante, e aqui apenas algumas notas. Lembra que nota é algo bem pequenininho? Então, tá aí, ó. Vamos ver. Esse daqui, na verdade, é um caderno de esporte, e a gente consegue visualizar aqui, ó, de que ele é da internet, né? Ele não é esse que a gente estava acostumado a lidar com ele, principalmente aos domingos, né? Esse daqui já é da internet. Tudo bem? Aqui, ó, onde está escrito esportes, é o título da sessão. Que sessão que você quer ver no jornal? Ah, eu quero a de esporte. E aí, então, a gente tem, além da sessão, a gente tem o caderno, o encarte, o fascículo e o suplemento. Isso aqui, principalmente jornais diários, tá bom? Aí, então, as editoras, elas acabam organizando esse jornal em cadernos e suplementos, tá bom? Que a gente pode pensar até que eles são fascículos para a gente poder encadernar. Eu não sei se vocês já fizeram esses encadernamentos, porque eu fiz há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu diria, que era de receita, por exemplo. Eu fiz um que era de artesanato. Então, na verdade, vinham os fascículos, né? E aí, então, a gente colocava juntinho, em ordem, e encadernava depois. Era muito gostoso, tá bom? Ele, normalmente, era semanal. Ele não era diário, não. Era semanal. Como ainda existem aquelas coleções
de filmes ou de livros que vem no jornal. Eu tenho uma coleção em algum lugar de vídeo, enfim, esqueci de separar. Tudo bem? Bom, vamos seguindo. O encarte. O encarte, ele é um anúncio de 2 ou mais páginas aí, tá bom? Sabe aqueles anúncios bem grandes, que apareciam logo no começo, quando a gente abria o jornal, assim, primeira, segunda página, na verdade, era primeira, segunda, não, terceira, quarta página, normalmente é o encarte, que são aí os anúncios de 2 ou mais páginas, tá bom? Sempre fica no centro da revista. Às vezes vem grampeado, quando você pegava os últimos folhas de São Paulo, vinha um monte de coisa no meio dele. Às vezes vinha grampeado, porque eram muitas coisas, porque eram os encartes, tá? Era papel diferenciado, sim, né? E aí, então, era usado no miolo da revista. Tinha um outro jornal de que vinha um encarte amarelo, que era páginas de emprego. Também é um encarte. Por quê? Porque ele vem separado, tá? Fascículo. Fascículo é publicação editada em cadernos, tá bom? Então, essa daí é para a gente fazer uma coleção. Então, a gente tem ele separado em ordem numérica, tá bom? Lançado semanalmente ou quinzenalmente, né? E aí, então, depois desse período, a gente completa uma coleção, tá? E aí dá para encadernar ou não. Tem jornais que mandam aquela capa dura, na compra do primeiro, grátis o segundo e a encadernação, ou no último vinha a encadernação, aí você colocava tudo junto, era bem interessante. Tudo bem? Alguma dúvida? Tem alguém aí? Oi, Val. Vamos aqui, Pro. Então, tá bom. Podem me parar se vocês tiverem dúvida, tá bom? Esse aí é um suplemento, que na verdade era uma revistinha fininha sobre esse caso aí de decoração, tá? Então podia ser uma outra, por exemplo, toda terça-feira é decoração, toda quarta-feira é culinária, toda quinta é veículos, toda sexta é sobre o guia da Folha, por exemplo, que fazem no final de semana, tá bom? Então eles são chamados de suplementos. Bom, notícia, para quem não viu aula passada, aqui tem um resumo básico. Então, notícia é um gênero textual do cotidiano, né? E aí, o objetivo dele é informar, né? E informar com precisão, que aí a gente fala da veracidade, né? Da concisão, porque ele é curto, da simplicidade, porque qualquer um consegue entender, tá bom? Vamos lá. Oi, Magda, fica à vontade, tá? A notícia, ela apresenta aí 4 partes importantes, que é a manchete, que é aquela parte maior, né? O título auxiliar, que vem embaixo, lead, que é, na verdade, um resumo, a parte mais importante da notícia, né? E aí vem a resposta do que aconteceu, com quem, onde, como, quando, por quê, enfim, tá bom? Que aí, então, vem o corpo depois da notícia. Lembrando que notícia, o mais importante em cima, afunilando para o menos importante. Tudo bem? Essa prova vai ser fácil da P2, hein? Jesus. Eu sabia que alguém ia falar. Bonitinha. Alguém vai falar. Ninguém gosta de prova, nem eu. Boa noite. Oi, amor, tudo bem, Magda? Tudo bem, recebeu o meu... Que eu passei para o e-mail, esse aí também. Amor, eu vou dar uma olhadinha. Recebi sim, gata. Tranquilo, tá bom? Vamos lá. Artigo de opinião. Alguém me perguntou sobre artigo de opinião semana passada. Tá aqui, ó. Artigo de opinião. O próprio nome já diz. Vai dar opinião. Então, é um gênero textual que pertence aí ao âmbito jornalístico e se caracteriza pela exposição de um ponto de vista sobre um assunto, tá? Esse assunto, na verdade, normalmente, ele é polêmico, tá? Não é um artigo de opinião sobre, prefiro a lâmpada de neon ou não, sabe as coisas bestas, assim? Não, normalmente é um assunto polêmico, tá?
Então, quais são as 3 partes dele importantes? Acho que a gente falou sobre isso. A introdução, que é a hora que eu apresento sobre o que eu vou falar, né? Meu ponto de vista, tal, minha ideia sobre aquilo. E o desenvolvimento, que é a exposição das ideias, certo? Com certeza a gente traz aí uma defesa dessa minha ideia, por que eu penso desse jeito. E no final, a conclusão, né? Para expor que, pensando dessa forma, as coisas podem acontecer desse jeito e por aí vai, tá? Aí temos um artigo de opinião. Vamos a uma coisa bem interessante. Quem escreveu? Tá bom? Aqui, a ideia principal do autor. E quem é esse autor? Quem é esse cara que está dando essa opinião aí? Quem é que está dando essa opinião besta aí? É um qualquer? Não, gente. Ele, com certeza, é uma pessoa importante, que estudou muito sobre... Ou, por exemplo, se eu vou falar sobre uma indústria, então eu trago um empresário, né? Que aqui o caso é a indústria do audiovisual. Então, eles trouxeram um empresário da área do cinema. Uau! Nada melhor do que, né? Não é um qualquer também, tá bom, gente? Ele é uma pessoa importante, certo? Porque o jornal, ele nos traz... Quando a gente está com dúvida de alguma notícia, a gente procura o quê? Minha vizinha? Não. A gente procura quem? O sogro, para falar sobre... Não. A gente procura um jornal. Né? Apesar de ser mais fácil, às vezes, encontrar as pessoas e perguntar para elas, mas o jornal me dá uma ideia certeira, né, sobre as coisas. E a ideia é essa mesma, né? Se saiu no jornal, é verdade. Não é isso? Tudo bem? Professora, Oi, pode falar, Ruth. vou fazer uma pergunta, não sei se está dentro desse tema. Eu fiz uma coleção uns anos atrás, lembra do Jornal Agora? Sim. Eu comprava ele só para ver uma parte do jornal que me interessava. Onde que eu me classifico nessa parte? Eu Então, só ia naquele foco. o que era essa parte? Era sobre o quê? Era um assunto específico? Ou era sobre... Eu não lembro o que, mas era específico. Só quero saber o que significa, né, nesse enquadro aí dessa matéria. Então, na verdade, eu preciso saber o que é esse assunto específico. Por exemplo, dona Ruth, pode ser que seja só receitas. Ele vinha só numa quinta-feira, né? Ele vinha todos os dias da semana ou era num dia só da semana? Todos os dias. Todos os dias. Então, podia ser, por exemplo, uma crônica. Podia ser um artigo de opinião, sim. Podia ser a carta do leitor. Pode ser tanta coisa, pode ser notícia também, né? Agora está vindo na minha memória, eu fazia coleção de receita. De receita. Existem alguns suplementos, né? Uhum. Que são cadernos que vinham assim, enfiados mesmo no jornal. É esse mesmo. Então é suplemento. Maravilha. E aí a gente colecionava, eu também colecionei alguns. Bom, aqui a gente tem anúncios de classificado, né? Então, anúncios de classificado, todo mundo já viu uma vez na vida, procurando um emprego, vendendo um carro, ou comprando um carro, não é isso? Então, anúncio, na verdade, de classificados é a venda, né? Então, é um texto aí bem pequenininho, né, e que ele tem que passar as ideias principais, mais importantes de compra, venda, aluguel, troca de veículos, troca de bens, enfim, ele tem uma gama bastante grande, tá bom? A resposta, na verdade, sobre esse produto que a gente oferece, ele vai direto para o leitor, ele não vai para o jornal. Quando eu respondo esse classificado, quero saber sobre o carro que está à venda nesse classificado, eu não pergunto para o jornal, eu pergunto direto para aquele leitor que anunciou o classificado, tá bom? Que a gente não vê isso, a gente vê isso onde? Web Motors, por exemplo, né? Mercado Livre é um grande classificado, né? Contemporâneo, né? Tá bom? O anúncio classificado, então, ele tem algumas estruturas, né? Então, tem que ter o título, era obrigatório ter. O título, que ele tem que ser bem direto. Vamos lembrar que tudo isso era pago, né? Então, quanto maior, mais caro era, né? Então, o título tinha que ser chamativo e direto, o corpo tinha que vir aí a apresentação do produto, mas muito enxuto, né?
ou do serviço oferecido também, podia usar abreviações, mas desde que as pessoas entendessem essa abreviação, por exemplo, né? Em contato, que podia ser um telefone, a gente podia pôr um e-mail agora, né? WhatsApp, né? E também verbos no imperativo, que é muito importante, né? Compre, assine, leve, troque. Tudo isso é ativo, que é como se fosse uma ordem, né? Uma coisa assim, faça agora. E aí, então, você vai lá e faz, né? Sem pestanejar, sem pensar e refletir se eu preciso ou não. Aquela compra impulsiva, por exemplo. Tá bom? Tudo bem? Tudo. Ótimo. Editorial, a gente falou semana passada. Editorial é a ideia que o jornal tem sobre uma coisa, um acontecimento, normalmente bastante polêmico, importante para a sociedade, tá bom? Então, aqui, ó, ele expressa a opinião de um jornal ou de uma revista, ou de seus editores a respeito de um fato atual, tá bom? Então, aqui ele vai trazer o que ele pensa sobre aquilo, por quê. Então, também tem no corpo dele, né, 3 partes. Então, eu tenho aí a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? A linguagem é bastante erudita, então é formal esse texto, utiliza até umas palavrinhas difíceis de entender, por isso que a gente chama de erudita, né? Palavras eruditas são palavras até difíceis de entender, porque a gente não usa diariamente com os nossos amigos, com as pessoas que a gente tem intimidade. Aqui tem carta do leitor. Carta do leitor, na verdade, era uma forma de comunicação que o leitor tinha com esse jornal. Por exemplo, o jornal publicou lá uma notícia, e o leitor viu aquela notícia e não gostou, ou tem informações adicionais para essa notícia. Então, ele manda para o jornal uma carta. E eles escolhem as melhores, entre aspas, e publicam. Então, era uma forma de comunicação que o leitor tinha com o jornal. Hoje é mais fácil, né? Hoje a gente tem os blogs, hoje, no final da notícia, a gente tem os comentários que a gente pode colocar, escrever, detonar, fazer o que quiser, e ele é publicado, ele não é selecionado, né? Tá bom? Vamos lá. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Ele também é um gênero textual, a carta do leitor, né? O leitor aí se dirige ao jornal ou a essa revista para comentar, criticar ou elogiar uma matéria, bom? Analisa a parte onde as cartas dos leitores são publicadas e verificadas. Sabe onde elas ficam? Normalmente, quando você abre a primeira página do jornal, assim, ele está aqui embaixo. Do lado esquerdo, aqui embaixo, tá? Então, a gente tem, lembra do editorial e o... Ai, como que era o nome? Que era o oposto. Op-ed. O op-ed do editorial, que eles são opiniões opostas, lembra? E embaixo do editorial vem a carta do leitor. Tá? Bom, a linguagem empregada varia de carta para carta, porque, na verdade, a gente utiliza a linguagem formal aí, né? Mas tinha alguns que utilizavam a linguagem informal. Só não era publicado aqueles casos de cartas onde tinha palavras chulas, de baixo calão, enfim, isso era desnecessário, né? Bem, vamos lá. Aqui a gente tem uma reportagem, então... É uma reportagem na página, na seção de política, tá vendo? A gente vai ter aqui, em busca do voto, tecnologia desafia candidatos, a gente tem a manchete auxiliar aqui, o lead e o restante, e aí então vem todo o conteúdo e ela é subdividida, né? Normalmente a reportagem ela é subdividida. Então ela tem, vamos lá. Então, ela enfoca uma forma abrangente determinada do assunto, não necessariamente um fato novo, porque como é uma reportagem, ela requer um estudo, né? Então, por exemplo, se eu for estudar sobre o garimpo, é algo novo? Não. Mas eu posso fazer reportagens sobre o garimpo, ir em determinados lugares novos que apareceram,
né? Ou conversar com as pessoas, garimpeiros, né? Para saber o que realmente eles retiram, né, desse garimpo, se somente ouro, pedras preciosas, enfim. Para quem que eles vendem, como que é feito, tá? Então, não necessariamente é um fato novo, né? A linguagem é formal, é objetiva e direta, ela é formal, mas não é difícil, porque o jornal, ele é formal para dar o ar de seriedade, porque a hora que eu coloco qualquer gíria ou palavra de um jeitinho mais intimista, ele não me dá uma veracidade, né? Quando a gente está conversando, a gente tem que avisar, por exemplo, em algumas situações que a gente está conversando sério, né? Repararam? Nossa, não tá entrando agora, tadinha. Oi, Ivan, não tem problema que você tá entrando agora, tá, amor? Depois a gente manda tudo para você, tá? Bom, e aí, então... Eu não tava aqui, né? Ah, tava, desculpa. Então, quando a gente vai falar sério, por exemplo, então começa algo mais verídico, que a gente tem que prestar mais atenção, de que é uma crítica direta, uma crítica indireta, uma crítica construtiva ou destrutiva, e por aí vai, né? Então, a gente leva para um outro lado, né? Diferente de uma conversa informal, tá? O assunto dessa reportagem, ele pode ser narrado de forma expositiva, então, vou falar sobre isso, né? Ou interpretativa, quando eu converso com pessoas, e aí, então, eu faço conexões com algumas coisas que aconteceram no passado, com o que está acontecendo agora, tá bom? Ou então, ela pode ser opinativa, onde, na verdade, há uma necessidade de convencer o leitor dessa opinião, tá? Sabe o Globo Repórter? Globo Repórter, não. Sabe aquele programa de reportagem que a moça vai com o microfone na mão, apareceu semana retrasada, se não me engano, lá no Setúbal, e ela falando sobre os casos de Covid, né? Ela ficou vários dias lá, aquilo foi uma reportagem, né? Aquilo lá não é uma notícia, tá? Charge, tcharam. Vamos lá. Charge, a gente tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal junto, então a gente tem a linguagem mista, tá? Então, quando que eu utilizo a linguagem mista? Para fazer uma charge, um HQ, uma história em quadrinho, né? Mas o que é uma charge, na verdade? Ele é um desenho engraçado e acompanhado aí de um texto verbal. Mas também pode ser que não precise do texto verbal. Lembra que a gente conversou sobre isso no começo das aulas, tá bom? E ele faz normalmente uma crítica a alguma coisa política que aconteceu, ou um tema social, ou sobre a economia do país, tá bom? Mas normalmente é político. Então ele faz uma crítica acompanhada de humor, né, sobre um acontecimento político, tá? Bom, o que a gente faz aí? Identifica a notícia que gerou a charge, porque a gente precisa entender a charge, né? E a gente só entende a charge se a gente tem uma visão mais crítica da vida e das coisas que estão acontecendo, quando a gente acompanha jornal. Quando a gente fala de acompanhar jornal, não é acompanhar somente o jornal, por exemplo, do Canal 7. Eu vou assistir o Canal 7 de manhã, tarde à noite. Não, veja outros, para ver com outros ângulos, outras formas de ver a mesma coisa, o mesmo acontecimento, né? Lembra de um texto que eu trouxe para vocês em sala de aula, O Velho Porteiro do Palácio? Eu cheguei a trazer para vocês? Não. O Velho Porteiro do Palácio. Esse não, eu não lembro. Não lembra? Então, na verdade, é o porteiro do palácio que a Cinderela foi no baile. Então, ele vai contar a história para a esposa dele quando ele chega em casa, da forma como ele viu as coisas. É um outro olhar, diferente do olhar da Cinderela, certo? Então, é um outro olhar. E a gente precisa ter mais de um olhar para a mesma coisa, ou pelo menos 2 olhares para a mesma situação, para a mesma ação, tá bom? Bom, e aqui a referência bibliográfica, e a gente termina, então, a aula de hoje com esses gêneros, né,
jornalístico. A gente conseguiu abordar todos eles. Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa sobre algum deles? O momento é agora. Eu quero perguntar sobre todos eles, professora. Ixi, Maria, Ruth, então eu vou te mandar o material teórico. Eu quero todos impressos, pode ser, professora? Oi? Eu quero todos impressos, eu quero imprimir eles. Assim, vou mandar o material teórico para vocês, que é esse slide em PDF, eu vou mandar pelo WhatsApp, tá bom? E vou mandar também as questões sobre alguns gêneros jornalísticos que a gente viu. Não está difícil essas questões, porque, na verdade, é para vocês lerem o slide e o que vocês entenderem dele, escrever como resposta, tá bom, gente? Não dá para ficar copiando, não, viu? Coisa feia. Vai mandar hoje ou amanhã, professora? Não, amor. Vocês têm até a semana que vem para poder mandar. Até quarta-feira. Eu sempre dou 7 dias para vocês mandarem as atividades, tá bom? Assim acho que fica mais fácil também, porque eu não sei se outros professores estão fazendo a mesma coisa. Eu não quero acumulá-los com as atividades que a gente tem para fazer no dia a dia também. Certo? Entenderam? Magda, você entendeu, amor? Que bom. Você está sem o áudio. Professora. Fala, Rô. Professora, eu mandei a primeira atividade e mandei a segunda atividade, que era essa daí. Uma é sobre notícia e a outra é sobre editorial, não é isso? Isso, eu mandei as duas. Tá bom, então tá. Eu vou mandar ainda hoje para vocês. Você vai mandar onde, Pro? Eu vou mandar pelo WhatsApp e eu tenho que colocar também no Sponte. Tá bom. Tá bom? Essa que você vai mandar hoje é outra atividade, não é nenhuma dessas duas. Sim. Tá. Sim, tá bom? Ok, Pro. Sim. Oi, pode falar. Mas a senhora vai mandar antes de sexta-feira, né? Vou mandar agora, amor. Agora. Por favor. Tá bom? Eu já me organizei para poder mandar no final da aula. Tá bom? Ótimo, melhor assim. Tá? Alguma dúvida, meus anjos? Ah, toda. Toda. Venor, tá tudo bem? Você entendeu, querido? O texto é bonito, mas é muito longo, né? Para gravar tudo rápido. Assim. Ah, sim, imagina. É muita coisa mesmo, gente. É muita coisa, é muita informação, é muito pequenininho. Outra, a gente não tem mais acesso, né, a esse tipo de jornal. A gente pega na internet qualquer coisa. E isso é um grande problema, mas também é a tecnologia trabalhando a nosso favor. Hoje a gente tem vários meios de comunicação muito maiores e melhores até do que o jornal impresso, mas o jornal impresso era uma forma que a gente tinha desde o folhetim, desde quando os reis, né, vieram para cá, desde quando Portugal veio para cá, né? Então era a forma que tinha de poder dizer de que as coisas estavam acontecendo, prová-las, né? E mostrar para os outros o que estava acontecendo. Tá bom? Bom, meus amores, eu vou mandar para vocês, tá bem? Mando pelo WhatsApp agora. Enquanto isso, a gente vai encerrando a aula de hoje, tá bem? Ok, Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Um beijo em cada um. Boa noite, viu, gente? Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Pessoal. Tchau, Tite. Tchau, querida. Boa noite, Ruth. Sua estante está linda de livros, viu? Ah, obrigada. Eu gosto demais, mas eu não tenho livro assim, mas eu gosto de livros. É, né? Nossa. Em breve. Eu não troco esse livro por tecnologia, eu tenho livros. Nossa. Oi, cheguei bem no final. Ó. Nada, imagina. Você chegou cedo para a aula de amanhã. Bom descanso, Tite. Para você também, querida. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau, Vané. Tchau, Venor. Tchau. Podem sair, não tem problema não. Aliás, vocês têm que sair. Professora, fica com...
Amém, querida. Você também. Tenha uma boa noite. Bom descanso, viu? Tá tudo aí para você já. Para, pobre. Para, Bob. Para! Para, Bob. Para, inferno.